Olá, turminha, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje começando novamente com língua portuguesa, quarta-feira, dia 7/4, dando continuidade em substantivos. Quem lembra mesmo o que é substantivo? Substantivo é tudo o que nomeia as coisas. Por exemplo, lápis, papel, caneta, opa, minha caneta voou. Caneta, tesoura, tudo isso é um substantivo. Hoje nós vamos ver os substantivos masculino e o feminino. Então aqui ó, já tem até uma figurinha para indicar. O masculino é o homem e o feminino se refere à palavra referente à mulher, né? Por exemplo, ó, cavalo. O cavalo, se a gente fosse classificar em masculino ou feminino, cavalo é masculino. E vaca? Vaca, feminino. Para ficar mais fácil, uma dica que eu dou é acrescentar antes da palavra, antes do substantivo, a letrinha o artigo o, ou a letrinha a, o artigo a. Por exemplo, eu posso falar o cavalo? Posso, né? O cavalo, então significa que é masculino. Mas aí se eu ficar na dúvida, eu posso falar a cavalo? Não, né? Ficou muito esquisito, então não dá certo. Mesma coisa com a palavrinha vaca. Eu posso falar o vaca? Não, né? Ficou muito estranho, muito esquisito. E eu posso falar a vaca? Posso. Então, se antes do substantivo tiver a letrinha o, se tiver não, se a gente conseguir encaixar a letrinha o, significa que é um substantivo masculino. E antes do substantivo, se eu colocar a letrinha a antes dele e ficar bom, significa que é um substantivo feminino. Então, eu vou ler as palavrinhas do quadro e vou escrevê-las de acordo com o substantivo. O cavalo eu já fiz, né? O cavalo. Então, eu venho aqui e escrevo cavalo. Vaca. A vaca é um substantivo feminino. Eu venho aqui e escrevo vaca. Já virei a folha. Então aqui ó, tem uma sugestão de um videozinho no YouTube, se vocês quiserem assistir em casa, sobre substantivo masculino e feminino. Agora nós vamos para a matemática. Exercício 7. O circo do Marmelada chegou na cidade de Marcela. Todos estão animados com as atrações. A. O mágico Kazan distribuiu no final do espetáculo 152 cortesias. Então, ele distribuiu 152 ingressos para as pessoas que queiram assistir novamente gratuitamente, sem pagar. Penélope, sua ajudante de palco, distribuiu 48. Então, a Penélope distribuiu um pouquinho menos, né? 48 só, 48 ingressos grátis. Quantas cortesias, quantos ingressos grátis Kazan distribuiu a mais que Penélope? Então, esse a mais aqui, ó, ele confunde nossa cabeça. A gente olhando assim, já fala assim, a conta é demais, é uma adição. Mas não é, sabe por quê? Ó, o mágico Kazan distribuiu 152 cortesias. Vou anotar aqui, ó. A Penélope distribuiu um pouquinho menos, distribuiu 48. Essa pergunta aqui, ó, quantas cortesias Kazan distribuiu a mais, significa que como que esse número aqui, ó, quanto falta para esse número chegar nesse? Então, a hora que eu conseguir descobrir isso, então toda vez que fala a mais, a continha é de menos, porque é esse número para chegar no número de cima, ok? B. Na sessão de sexta-feira foram vendidos 138 refrigerantes e no sábado foi vendido o dobro dessa quantidade. Quantos refrigerantes foram vendidos no sábado? Então, toda vez que fala o dobro, eu tenho que fazer vezes 2, né? Vou até montar a continha aqui, ó.
138 vezes 2. E se fosse o triplo, seria vezes 3. O quádruplo, vezes 4. Então, ó, para guardar na cabeça, o dobro vezes 2. C. No intervalo do espetáculo, os palhaços Caramelo e Marmelada vendem pacotes de pipoca. Caramelo vendeu 186 pacotes e Marmelada 245 pacotes. Quantos pacotes de pipoca os palhaços venderam? Então aqui, ó, é o seguinte: o palhaço Caramelo vendeu 186 pacotes e o Marmelada 245 pacotes. A pergunta é: quantos pacotes de pipoca os palhaços venderam? Eu vou ter que juntar os dois pacotes. Então, ó, 245 mais 186 ou 186 mais 245. Tanto faz, tá bom? Tanto faz o número maior vir em cima, vir embaixo, não tem problema. Na adição, né? Na subtração, o maior precisa estar em cima, não pode esquecer. D. O mágico colocou 40 lenços em 8 cartolas. Quantos lenços ele colocou em cada cartola, sabendo que ele os distribuiu igualmente nas cartolas? Então, ele pegou 40 lenços e colocou um nessa cartola, outro nessa, outro nessa. O que ele fez com esses lenços? Ele dividiu, ele distribuiu. Então, ó, eu vou pegar o 40 e vou dividir por 8, que são 8 cartolas. Tudo bem? 8. Laura fez um painel com diferentes figuras poligonais. Ajude Laura a colorir o interior das figuras do painel de acordo com a legenda logo abaixo dele. Então, ó, antes de mais nada, vamos ver o que é isso aqui, ó, figuras poligonais. Quem lembra? Quem sabe me dizer? Poligonal vem da palavra polígono. Polígonos são figuras geométricas. O que são mesmo figuras geométricas? Por exemplo, círculo é uma figura geométrica, quadrado é uma figura geométrica, retângulo, triângulo e por aí vai. Só que para ser um polígono, essas figuras precisam ser planas. Como assim, ó? Faz de conta que aqui é um dado, tá bom? Eu consigo ver os outros lados do dado? Não, né? Então, eu tô vendo só uma face dele, ó, só a parte da frente. Então, significa que aqui é uma figura plana. Ela precisa ser fechada, porque eu poderia fazer um quadrado assim, ó. Nem se torna um quadrado, né? Aqui tá aberto. Então, ela precisa ser fechada. E para ser um polígono, precisa ser formado por retas, por segmento de retas. Opa! Então, ó, tudo reta. Então, se a gente for observar aqui essas figuras, o círculo não é um polígono, né? Ó, ele não é polígono. Por quê? Ele não tem segmento de reta aqui, não tem nenhuma linha reta. Tudo bem? Essas figuras são polígonos porque, ó, tem as retas e elas são fechadas. Essa daqui é aberta, também não é um polígono. Já virei a folha. Então, ó, o que vocês precisam fazer com esses polígonos? Vocês vão pintar de azul os triângulos de 3 lados, ó. 1, 2, 3 é um triângulo. 1, 2, 3, outro triângulo. Então, tudo que tiver 3 lados, vocês vão pintar de azul. Amarelo, quadriláteros, são as figuras que têm 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. Vai pintar de amarelo. Verde são os pentágonos. São as figuras que têm 5 lados. Aqui, ó, uma. 1,
2, 3, 4, 5. É um pentágono. E de vermelho, os hexágonos. São as figuras que têm 6 lados. Aqui um hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai pintar de cor vermelha.